Perguntaram pra mim o seguinte: Ademar, tô chateado com você e tal. Você falou que o Sócrates aí é o melhor. O Sócrates, pra mim, é o melhor jogador da história do Corinthians. Não é. O melhor jogador da história do Corinthians não é o Rivelino. Bomba no palpite! Não é o Sócrates. O Neto é o Pedro Álvares Cabral. Ninguém conhecia o Corinthians lá no Ceará. O Neto descobriu o Corinthians em 90. Então, depois de 80 anos depois, descobriram o Corinthians lá no Ceará, lá em Natal e tal. O Neto foi o Pedro Álvares Cabral. Descobriu o Corinthians, ganhou o Brasil. Primeiro título brasileiro foi em 90, 80 anos depois. Sim. O melhor jogador da história do Corinthians é o Marcelinho. Marcelinho Carioca. Fácil. Fácil. Disputou 12 finais. Eu tava na maioria delas. Fez gols em 10 finais das 12. Eu tava na maioria delas. Bomba no palpite cast, já começou. Então não é Sócrates você, meu amigo. Não é Sócrates. O melhor jogador da história Luiz do Ademar Corinthians é Marcelinho. Marcelinho Carioca é o maior jogador da história do Corinthians. O Neto é o Pedro Álvares Cabral. Gênio é o Sócrates, gênio é o Rivelino. Mas o craque da história do Corinthians é o Marcelinho. Sobre o Mundial de Clubes, voltando ao tema, eu quero saber de você, quem pra você é o favorito? Quais são os favoritos? Vamos sair aqui só dos brasileiros e vamos falar da competição em si. Quem são os principais favoritos no seu ponto de vista? Se a gente for analisar na bola, na atualidade, o Paris Saint-Germain acabou de ser campeão da Liga dos Campeões. Sim. Perdeu o Dembélé, né, Machado? Não, sim, mas tô falando assim, mas ele vai chegar babando, vai chegar pela bola que jogou. Sim. Eu, em hipótese nenhuma, eu descartaria em qualquer competição o Real Madrid. Não tem como. Não tem, você desculpa o Real Madrid. E isso que eu ia falar. E pra mim, o melhor técnico do mundo chama-se Pep Guardiola. Então, tudo bem que o time vem passando por uma formulação, não conseguiu ir bem no inglês, perdeu uma final de uma das Copas lá na Inglaterra. Perdeu o De Bruyne, que é o jogador zaço, né? Acertou com o Napoli, exatamente. E o meu último, falando, o Bayern de Munique, que é time alemão. Time alemão é aquele toque ali, aquele campeão alemão. E tem goleiro pegando de pênalti. Então sim. Eu acho que esses Bayern é um timaço. E o tema de hoje, como a gente já falou, é o Mundial de Clubes. E aí, o Nilton já falou aqui na opinião do Nilton. Nilton, repete pra nós, quem é o favorito seu brasileiro? Quem vai mais longe? Eu acho que é o Flamengo, mas o Palmeiras com grandes chances, porque o Flamengo tem qualidade técnica, mais qualidade técnica, e o Palmeiras já é aquele estilo europeu, né? Mais estruturado. Mais estruturado. Sistema tático. Hoje eu vejo o Palmeiras, a defesa do Palmeiras parecida com a do celular da seleção brasileira. Entendeu? Aquele sistema defensivo bem sólido, né? Sólido, exatamente. É isso. Agora o Flamengo, tecnicamente, tem que colocar em prática, né? Tem que colocar em prática. Acabou o campeonato agora como líder, né? Comentamos semana passada com o craque aqui, Luiz Ademar, que precisava do jogador, aquele jogador que chega e veste a camisa da seleção. Exatamente. Eu fiquei surpreso com o quarto zagueiro, parece que o quarto zagueiro canhoto, o Alex. Pra mim parecia que ele tava com a camisa da seleção há 30 anos, vai. É, isso é muito bom. Cara. E o outro, o Casemiro, né? O Casemiro e o Rafinha, pra mim, os melhores. Então, mas sabe o que eu acho legal que você tá falando? Cara, pegou a camisa da seleção e parecia que não tava jogando. Cara, assim, ó, eu acho que não dá pra você ter um time 11 jogador meio. E não é, assim, não é que eu gosto de jogador que dá butinada, mas sabe aqueles caras que o cara olha e fala, pô, o Casemiro, não sei se Casemiro, aquilo que fizeram com o Rafinha contra a Argentina, se o Casemiro tá em campo, você pode ter certeza que tinha fechado o pau. Entende? Porque ali, por mais que o Rafinha tenha ido mal na declaração que ele deu antes do jogo e tal, cara, você não pode deixar o cara sozinho, tá ali tomando tapa na orelha dos argentinos. Só falar do Pedro, eu acho que o Pedro ainda foi preservado, pode ser que fique para uma próxima. Porque voltando de lesão ainda, ele nem tá jogando mesmo a pleno vapor no Flamengo. É o claro. mesmo caso do Neymar, né? É isso, concordo plenamente com você. Perguntaram uma vez pro Tele o que ele perdeu a Copa de 82, o que ele aprendeu na Copa de 82, e uma das respostas que ele deu muitos anos atrás foi que você precisa ter quem marca também no time. Tipo, o jogador que carrega o piano. Que no São Paulo você tinha o Ronaldão e o Pintado. O resto do time de São Paulo só tinha craque. E o Ronaldão era o Pintado. Porque não podiam dar voadora, nem podia dar carrinho os dois. Isso. Só que você tinha o Pintado e o Ronaldão, não podia dar carrinho. Olha a final do Mundial lá contra o Barcelona, ele deu uns 50 carrinhos. Não, teve o Dinho. Depois teve o Dinho. Então, assim, eu vou falar o seguinte, quando tomou o primeiro gol 1-0, o Ronaldo depois na segunda que ele chegou com o cara, ele jogou no meio. Entendeu? Teria um técnico que conseguiria melhorar o São Paulo? Eu pergunto pra vocês três. Por favor. Olha, o Luiz Ademar falou um nome muito bom agora, que é o Alan Barcelos. Ele tem um time da base, você vê esse Luca aí, foi ele que lançou. Ele tem um olho clínico. O Rian. Então, você lembra antigamente? O próprio Muricy Ramalho, você lembra que o Muricy Ramalho, ele era o auxiliar do Tele Santana. O São Paulo teve grandes treinadores assim. É isso. O próprio Rogério Ceni. Eu acho que tá na hora de, como o São Paulo tá com uma base ótima, grandes jogadores, colocar a base pra jogar. Porque gosta da base, com Cotia. E o São Paulo tem dinheiro, essa é a saída, velho. Até Outra coisa, se ele pega o Igão, pra que contratar esse cara que é lá da Itália, lá, essas porcaria toda aí? Esse André Silva é ruim, gente. Ele faz uns golzinhos. Esse cara é horroroso, cara. Tá saindo o Gerson e chegando o Jorginho. O que vocês acham da contratação do Jorginho? Não, boa, óbvio, mas eu acho que o Flamengo perde muito com a saída do Gerson. Eu acho que o Jorginho tá mais pra
e acho que joga bola, não tô falando que não joga, mas já tá mais pra... Mas quando E o Gerson tá, mesmo assim pro futebol brasileiro, assim, é bom. Mas ele não joga posição diferente, porque o Jorginho ele é mais o primeiro volante. Porque tem uma entrevista dele que Não, o cara ele- gosta de ser mais o primeiro do que o sim, segundo. sim, Então, mas é um primeiro com qualidade. Sim, mas é isso que eu te falei. Ele O Jorginho pode- é mais bom, um ele segundo, mais um pode. meia, né? Mas de repente você. Porque ele tem. O Jorginho tem muita qualidade. Sim, né? muito. De repente, com você perder num cara que tem uma qualidade, de repente você pode até adiantar um pouco. Aí depende, né, da situação. Embora, se ele perguntar lá pro treinador que ele não quer jogar de segundo, mas eu acho que quando você vai ter uma situação de cara de qualidade, e assim, só pra gente não deixar passar batido, cara, que pecado, Gerson. Que pecado um cara que ganha quase 2 milhões trocar 2 por 6. Ah, mas o Demar, você vai. Cara, com 2 milhões morando no Rio de Janeiro, solteirão. Ídolo. Ídolo do Flamengo, e brigando outra, né? por título. Outra coisa que o vai Piau ficar vai falar. distante da seleção. Era isso que Não eu vai ia ficar. Que ele já era convocado, né? Um Então, jogador mas não vai convocado. ficar porque ele Vai conversou ficar muito. distante. Ele conversou muito com o Ancelotti, eu tava vendo, lendo as matérias. Ele conversou, o Ancelotti falou: se jogar bola, se estiver jogando bola, você pode estar na Suíça, pode estar na coisa. Olha, Eu tô de olho. Eu vou te falar uma coisa. Por isso eu que ele tenho tá indo. minhas dúvidas, hein? Aí eu vou concordar. Não, mas aí eu tenho que acreditar na palavra do seguinte, Ancelotti. O Ricardinho foi pro São Paulo numa transação na Federação Paulista de Futebol. Vou contar a verdadeira história aqui pra vocês que não sabem. O Corinthians devia pra Federação Paulista 9 milhões. O Fará tava saindo da Federação Paulista, chamou todos os presidentes pra uma reunião, falou: gente, quem deve dinheiro? O presidente do Corinthians falou: eu não tenho dinheiro pra te pagar. Não tem como. Vou ter que fechar o caixa, você vai ter que vender algum jogador. O presidente do São Paulo falou: eu pago, mas eu quero o Ricardinho. que era o Juvenal Juventus. Eu pago, mas eu quero o Ricardinho. O Alíbio aceitou, foi pro Parque São Jorge, chamou o Ricardinho na sala dele. Isso era uma época de Copa do Mundo, É, inclusive. chamou o Ricardinho na sala dele e falou: 2010. Ricardo, explicou. Sei que você é corintiano, sei que seus filhos são corintianos. Eu preciso de duas coisas de você. Que você vá pro São Paulo e que você não conte pra ninguém que eu tô te obrigando aí. Você pode o Ricardinho. O Ricardinho tomou porrada pra caramba, traidor. Então, o Ricardinho foi homem, É bom repetir isso aí, ó. digno, cara. Ele foi pro São Paulo, Profissional, né? não falou pra ninguém, tomou porrada, traidor.